Erev Tov y Yosef, un gusto tener usted aquí con nosotros. Welcome in my life. Neste shiur hablamos sobre un rato de la pasaje de Gálatas, capítulo 3, del verso inicial 1 hasta el verso 21, desmistificando todas las mentiras que muchas personas hablan sobre este tema. Para mi público brasileño y para todos los amados hermanos que aquí están con nosotros. De todos los países, welcome this transmission and tonight. And listen about 3 chapter version 1 C21. Come on, everybody. Vamos estudar todo mundo juntos, aqui, Bruchim Rabaim Lekulechem, sobre o livro de Gálatas. E nunca mais você terá dúvidas sobre esse assunto. Eu preparei um material excelentíssimo para vocês, de forma simples, direta ao ponto, explicando todos os contextos. Shalom, shalom. Aqui também tem muita referência, comentário bíblico, Midrash, a Torá, os 613 mandamentos e a tradição judaica a respeito desse tema. Então, se você tem dúvidas sobre o livro de Gálatas, eu tenho certeza que depois desse conteúdo você nunca mais terá dúvidas. E se você também vier fazer parte da comunidade Tenuat Hanatzeratim, ou seja, a comunidade judaica dos primeiros discípulos do Nazareno, que veio há 2000 anos atrás. Então nós temos essa comunidade explicando o judaísmo do primeiro século, ou seja, do período do Segundo Templo, a Bíblia no seu contexto original, dentro dos seus aspectos culturais. Live igual a essa você não encontrará aqui no TikTok. A única coisa que você encontrará aqui no TikTok é pessoas falando da vida do outro, debate sem acrescentar nada e simplesmente uma pessoa querendo ser melhor do que a outra, quanto a palavra de Deus nos instrui a sermos melhores a cada dia. Tzadik Shalom Uvrachá. Exatamente. Gracias por su comentário, Yosef. Toda Rabá. Um gusto. E vamos adelante. Vamos primeiramente, família, fazer uma oração para que essa live seja conduzida em sabedoria e todos aqueles a qual Hashem deseja alcançar, Deus o Criador, assim seja feito, que no seu coração seja brotado a semente do reino dos céus a 30, 60, 100 por 1. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, chanot torati emet uvisorati Yeshua lemor, Israel uchol chamaim alidei binoi Yeshua Hamashiach Adoneinu. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação a todo o teu povo Israel e a todos os povos mediante seu filho Yehoshua, nosso Mashiach, o nosso Rei, o nosso Melech. Então vamos aí falando da Bíblia no seu contexto original. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a leitura aqui do primeiro versículo, né? Então, já te peço, meus amados irmãos, compartilhe essa live. Você que chegou aqui, não saia, fique até o final, porque ao invés de você perder tempo com conteúdos que não vão agregar nada edificante para a sua vida, aqui Deus com certeza me usará como instrumento de suas mãos para poder abençoar a sua vida com o alimento dos céus. Ok? Então fique aqui e vamos estudar as escrituras dentro do seu contexto original, dentro do contexto histórico, do que aconteceu naquele período, e nós iremos aqui crescer na graça e no conhecimento. Samur Baruch, seja bem-vindo, meu irmão. Bíblia judaica eu também tenho. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos aqui fazer um estudo completo sobre esse tema. Shalom, quero ser judeu, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, que o Eterno te abençoe. Vamos aqui para o primeiro passuque, né? Está escrito aqui, ó, Gálatas, estúpidos. O Rabi Shaul de Tarsis, né? Aqui nós temos Rashta, ele está chamando eles de estúpidos, que é uma palavra tanto hebraica quanto grega, aramaica, para alguém que está cometendo estupidez
dentro da diáspora, dentro da Galácia, tá bom? Nós, na Tenuatem Hanatzeratim, também damos aula de geografia bíblica para você entender o contexto onde os textos das escrituras, quando foram escritos e enviados para essas comunidades, para você saber a região ali em que essas cartas estavam sendo direcionadas e o assunto que estava acontecendo ali. Continuando, quem os enfeitiçou? Ou seja, perguntando. Então, essa carta aqui está perguntando. Mas será mesmo, Luciano Martins? Será mesmo? Vamos entender o contexto dentro do original. Vamos entender a verdade. Diante dos seus olhos, Yeshua, o Messias, foi claramente apresentado como criminoso, condenado à morte. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou pela confiança no que ouviram e ao que eram fiéis? Aqui é uma outra pergunta. Vocês são tão lentos de raciocínio? Tendo começado pelo poder do Espírito, imaginam alcançar o alvo aqui é a Torá, para a qual ela aponta. Ela aponta para o nosso Mashiach. Vamos continuar. Por seu próprio poder, ou seja, as pessoas estavam procurando alcançar os seus próprios alvos conforme as suas takanot, ou seja, as suas próprias convicções, não baseando a sua fé em Hashem e naquele a qual ele havia enviado. Por seu próprio poder, ou seja, pela sua própria forma de compreender, anulando tudo o que Deus havia dado. Ou seja, todas as instruções desde o livro de Gênesis. Então o versículo 4 continua. Vocês sofreram tanto por nada? Ele está perguntando. Continua. Os 4 versículos iniciais está começando com indagações, exortação, perguntando. Se pensam dessa forma, seu sofrimento certamente não terá utilidade. Verso 5. O que pensam sobre Elohim? Deus. Que lhes supre com espírito e realiza milagres entre vocês. Será que ele faz isso por causa da guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isso? Presta atenção, família. Está dizendo, toda vez que você vê a palavra Espírito, Espírito Santo, Santo Espírito nas Escrituras, conforme a tradução em português traz, ela comporta essa possibilidade de tradução. Porém, ele não está falando do Espírito em si, mas sim está falando da ação capacitadora que o Espírito gera em todos os salvos. Ok? Então, a palavra hebraica para ruach e a palavra grega para pneuma, ela comporta a ideia judaica. Qual é a ideia judaica? Ruach significa inspiração, influência divina, propósito divino, capacitação divina, porque o Ruach Hashem, o Espírito de Deus, nos convence do pecado, do juízo e também nos inspira sempre a nós fazermos uma introspecção de todas as atitudes que temos diante do Santo Bendito seja. Agora veja, o versículo 5, o que pensam sobre Deus, que lhe supre com o Espírito e realiza milagres entre vocês. Será que ele faz isso por causa da guarda legalista dos mandamentos? Deixa eu só focar aqui um pouquinho, família, para poder voltar aqui. Tá com um pouquinho de dificuldade aqui, mas vocês podem estar acompanhando na Bíblia de vocês, tá? Dos mandamentos da Torá, ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isso. Agora vamos aqui, meus amados irmãos. Eu estou com 2 Bíblias aqui. Eu estou só com o Novo Testamento e agora eu estou com a Bíblia que tem o Tanar, que é o Antigo Testamento, chamado assim, e o Novo Testamento. Olha para o versículo 5 aqui. Vamos fazer uma exegese agora, tá? E vamos aplicar o Pardês. O Pardês é o método milenar de interpretação das Escrituras, que ela tem mais assertividade do que a interpretação no cunho ocidental. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, o versículo 5. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. Amém, amém, Samu. Você está com uma ferramenta maravilhosa em suas mãos, viu?
Faça bom proveito dela. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu pego também uma outra versão de Bíblia aqui. Acho que não vai estar no fácil, eu deveria ter pego antes, né? Mas eu vou pegar aqui uma outra Brit Hadashah aqui. Vou falar Brit Hadashah porque o pessoal está mais acostumado com essa nomenclatura, apesar de eu não gostar muito dessa nomenclatura. Eu prefiro chamar pelo nome original mesmo. Kitevet Talmudim Rishonim, os escritos dos primeiros discípulos. Vamos lá para Romanos, capítulo 2, meus irmãos, versículo 13. Tá? Pega a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá, Romanos, capítulo 2, versículo 13. Eu estou aqui, ela de um lado está em hebraico e do outro lado em português. Mas o que eu quero mesmo, ó, aqui é o capítulo 2 da passagem de Romanos. Que vocês peguem aqui, ó, o versículo 13. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam o quê? A lei hão de, olha só, hão de o quê? Ser justificado. E o versículo continua, o 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, são para eles lei, para si mesmo são lei. Olha só, não tendo, ou seja, lei no sentido de que ninguém ensinou para ele, mas ele faz isso que está descrito na lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a gente vê que isso é dado pelo Espírito de Deus. Ou seja, um discernimento lá dentro do seu íntimo, a verdade que os mandamentos de Deus continuam de pé. E quando a gente vem aqui para o versículo 13, deixa eu só ver onde que o versículo 13 começa aqui. O versículo 13 começa aqui, ó. Que Vetorat e Adonai item alpi hatorah hazot. Aí nós temos aqui, ó. Isha fetu, ou seja, não são os que praticam a lei de Deus, não são os que ouvem a lei de Deus que serão considerados justos. Por exemplo, você vai, ouve a palavra de Deus e está tudo certo. Não basta apenas ouvir. Sim, o arrependimento, a fé vem pelo ouvir. Só que, família, o ouvir a palavra de Deus, que está dentro do contexto judaico, é um contexto de que você ouve na Bíblia, esse sentido de ouvir traz a ideia de cumprir, porque não existe esse verbo diferente no português, né, que a gente tem escutar, escutou, ouviu, no sentido apenas daquilo que está sendo narrado, vocalizado. Mas na mentalidade judaica hebraica, ouvir é compreender e viver, compreender e praticar, tá certo? É isso que significa essa questão dos mandamentos. Beleza, José Gomes, tranquilo. O versículo, família, cadê aqui? O versículo 6, tá certo? Nós temos o seguinte: o mesmo aconteceu com Abraham. Abraham é Abraão. Ele confiou em Hashem, ele foi fiel, e isso foi creditado em sua conta como justiça. Isso aqui, ó, se encontra, quando você vem aqui para a nota de rodapé, você consegue ver que isso está aqui na letrinha, cadê a letrinha H? Deixa eu ver a letra H, aqui, ó. Isso está em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, versículo 7, 13, versículo 15, 17, verso 7, 24, verso 7. Então, o Rav Shaul de Tarsis, conhecido pelo acrônimo Rashta, ele está tirando esse versículo 6 dessa passagem aqui, de Gênesis 12, 7, 13, 15, 17, 7 e 24, 7. Citando o nosso pai, Avino, Abraão, como um exemplo. Então a gente vê que Abraão ele cumpre os mandamentos do Criador antes mesmo de ela ser entregue na sua totalidade para Moisés. Lá em Gênesis 26, versículo 5, traz a ideia de que Abraão cumpriu toda a Torá que o Eterno deu a ele.
E a gente segue aqui o verso 7. Estejam certos então de que os que vivem pela confiança, emuná, e fidelidade, emuná também, são verdadeiramente filhos de Abraão. O que é, família, confiança e fidelidade? É você estar de acordo com a vontade de Deus. E quando você está de acordo com a vontade de Deus, que é cumprir a Torá, os mandamentos de Deus, você faz isso com confiança. Essa confiança aqui é a segurança que você tem em Hashem. E você será fiel a Ele. Fiel, assim como o exemplo que a gente tem de Abraão, que foi fiel a Deus em todo o seu proceder, em toda a sua vida para com Ele. E ainda continua. Também o Tanar, antevendo que Hashem consideraria os gentios justos quando vivessem o quê? Mediante a confiança e a fidelidade. Contou antecipadamente as boas novas a quem? A Abraão, dizendo: por meio de você quem? Abraão, todos os que? Goim, nações, gentios, serão abençoados. Olha que maravilha do Eterno. E aqui, família, a gente pode ver que está... Cadê a letrinha aqui? Aqui, ó. Gênesis 12, versículo 3. Beceder? Então, isso aqui é maravilhoso. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Então, todo o intuito de Deus é abençoar todos, mas tem uma condição para ser abençoado. Tem sim. Ou seja, o Mashiach, ele fez a sua parte. Ele obedeceu a Deus. Ele nos instruiu a Torá e nos motivou a combater a corrupção, a não se vender por nenhum prato de lentilha, por mais quantitativo de financeiro que isso possa ser dado a você, ok? Porque há um tesouro muito maior no Olam Rabá que nos espera. Então tenha emuná, tenha essa confiança e fidelidade com o Criador. Não se afaste dos mandamentos de Hashem, porque está escrito: assim os que se apegam à confiança e à fidelidade são abençoados com o que? Abraham, que confiou e foi fiel. Peraí, como que Abraão confiou em alguém que ele nunca tinha visto? Apenas escutou: saia da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, e por intermédio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas, e abençoarei todos os que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Então ele está nos instruindo a ter Abraão como exemplo. E isso é muito bom, família, isso é muito bom. Shalom, Tiago, seja bem-vindo. Versículo 10, o verso mais mal compreendido de Gálatas. Pois todo aquele que confia na guarda legalista... O que é um legalismo? É quando o sujeito da pessoa, ela faz com que a palavra de Deus seja anulada, que é a Torá, revelada a Moisés, e entregue a ele toda a revelação de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e a revelação de que viria o Messias, né? Então, a pessoa procura o famoso jeitinho brasileiro. Não, é só fazer isso aqui, depois vai lá no templo, faz um sacrifício, está tudo certo. Ou seja, a pessoa peca, transgride, ensina uma outra coisa contrário à Torá do Eterno. Então, não tem nada a ver uma pessoa que é obediente a Deus. Aonde que Deus vai te punir? Aonde que Deus vai te condenar por você ser obediente àquilo que agrada a Deus? Seria Deus doido, né? Vê Rachalom, passa de nós tal pensamento bem longe. Então, olha, pois todo aquele que confia, ou seja, na guarda legalista dos mandamentos, essas pessoas que confiavam nessa guarda legalista, achando que nisso seriam justificados. Só que lá em Romanos 2,13 a gente entendeu que não são os que ouvem a lei de Deus que são justificados ou considerados justos diante de Deus, mas todos os que praticam a lei serão justificados diante de Deus. Romanos 2,13. Então, olha que interessante, quando ele diz
Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da quê? Torá, na sua versão de Bíblia está lei, uma péssima tradução, porque não é só lei aqui. Na Torá consiste instruções, ensinamentos, mandamentos, tudo isso. É esse o significado dessa palavra Torá. Instrução, ensinamento, instruir a pessoa na luz, tá? Olha só, pois todo aquele, eu vou repetir de novo, todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da quê? Torá, vive sob o quê? Maldição. Porque está escrito, maldito quem, o quê? Quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no aonde? No rolo da Torá. Isso aqui está, minha família, ó. Isso aqui está aqui, ó. Cadê? Aqui não vai estar aqui, ó. Deuteronômio 27, versículo 26 aqui, ó. Então, esse versículo está dizendo, verso 10, que ninguém é amaldiçoado por obedecer a Deus, mas você confiar no seu jeitinho brasileiro de querer obedecer a Deus, aí por esse jeitinho brasileiro você transgride o mandamento de Deus. Você viola conscientemente por causa do seu jeitinho. Esse jeitinho brasileiro é esse legalismo. Tá? Você pega os mandamentos do Criador e torna em algo legalista. Porque você não quer ter responsabilidade com Deus, então você arruma o seu jeito de cumprir as escrituras ou ouvir e guardar os mandamentos de Deus. Mas na verdade, Deus quer que você guarde os mandamentos como Ele instituiu e ponto final. Entende? Então eu estou instruindo vocês a sair das trevas. Venha para a luz. Porque está escrito, maldito é quem não persistir. Olha só, maldito é quem não persistir em o que, família? No que? Em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. Isso, vamos agora para Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Vamos aqui para Deuteronômio. Vou aqui, ó, para Deuteronômio e você verá comigo a luz das escrituras do jeito que deve ser. Aqui, ó. Capítulo 27 de Deuteronômio. Pode ver comigo, ó. Maldito o que não confirmar as palavras desta Torá, deixando de quê? De pô-las em prática. E todo o povo dirá o quê? Amém. Esse amém significa Elohim é rei, justo e fiel. É isso que significa. Então, voltando aqui para o livro de Gálatas, a gente consegue compreender agora o contexto original, né? O contexto original. Então, quem é maldito? É quem cumpre os mandamentos e obedece a papai? Ou aquele que não cumpre? Ou aquele que transgride? Ou aquele que viola os mandamentos do Criador? Porque o próprio Rav Yeshua, em Mateus, capítulo, olha que interessante, 5, que todo mundo está cansado de ouvir isso, mas se faz necessário para que fique fixo, está escrito, ó, Mateus 5,17, não pensem que vim abolir a Torá, ou os profetas, não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ou um traço da Torá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. E eu te pergunto, meus irmãos, todas as coisas que precisam ocorrer já aconteceram? Não, porque o Mashiach ainda não veio, né? Não retornou,
não reconstruiu o terceiro templo, não derrubou a maldade, não acabou com a tristeza, não acabou com a fome. O Messias ainda não está reinando e a gente não está unido. É guerra para tudo quanto é lado. Olha só. Portanto, essa partezinha aqui, ó, de laranja, ó, portanto,